Em Provérbios 25, 28, nos diz assim: como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. A Bíblia é muito clara ao advertir que o domínio próprio deve ser uma virtude característica na vida dos seguidores de Cristo. O ensino bíblico mostra que dominar as inclinações carnais é algo fundamental ao crente. Há muitas formas de ser uma pessoa descontrolada, e a palavra de Deus reprova todas elas. O valor do autocontrole fica muito bem expresso nas palavras do rei Salomão, quando ele descreve dizendo: mais vale controlar-se a si mesmo do que conquistar uma cidade. Na Bíblia, a ideia do domínio próprio é expressa pela palavra grega enkrateia. Essa palavra, que também pode ser traduzida como temperança, indica o poder de conter-se a si mesmo. Então, ter temperança e domínio próprio é essencialmente a mesma coisa. Em outras palavras, ser temperante e moderado é possuir autocontrole. Essa mesma palavra grega é aplicada nos textos bíblicos para falar do domínio sobre os desejos e as práticas sexuais, e para se referir à disciplina que um atleta exerce sobre o próprio corpo. Algumas pessoas confundem a mansidão com o domínio próprio, mas na verdade a mansidão e o domínio próprio são qualidades diferentes, embora estejam relacionadas. A mansidão diz respeito ao relacionamento de uma pessoa com o seu próximo, enquanto o domínio próprio trata da relação que uma pessoa mantém consigo mesma. Mas claro, obviamente, o domínio próprio ou falta dele também reflete em nossos relacionamentos com outras pessoas. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele mencionou o domínio próprio como sendo uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Apesar dessa virtude ser diretamente oposta aos vícios da natureza humana listados pelo apóstolo Paulo, como a imoralidade, a impureza, a lascívia e outros, o conceito do verdadeiro domínio próprio vai ainda mais além. Isso quer dizer que uma pessoa que exerce essa qualidade possui seus pensamentos e atitudes submissos e obedientes ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que o homem que não tem domínio próprio é tão vulnerável quanto uma cidade derribada que não tem muros. Então, mais uma vez, é importante afirmar que o domínio próprio é uma qualidade indispensável a todo cristão e se estende a todos os aspectos da sua vida. Mas, conforme vimos acima, o domínio próprio é uma das virtudes do fruto do Espírito. Contudo, essas virtudes não podem ser geradas por nós mesmos. Elas não repousam sobre a nossa própria habilidade. Isso significa que apenas o Espírito Santo é quem pode produzir em nós tais qualidades. Então, a única maneira de alguém ter verdadeiro domínio próprio é vivendo e sendo guiado pelo Espírito Santo. Quando somos guiados pelo Espírito, somos também capacitados por Ele a vivermos uma vida que agrada a Deus, uma vida de constante santificação. Portanto, somente através do domínio do Espírito Santo é que podemos agir de maneira comedida e sensata e viver de forma moderada. Somente Deus pode controlar o coração humano. Sem Deus, estamos descontrolados. Infelizmente, o ser humano tem se deixado dominar por muitas coisas, mas a natureza criada por Deus foi para dominarmos sobre tudo e não sermos controlados por vícios. E um dos sinais da falta de domínio próprio são o orgulho. Quando a pessoa não tem o autodomínio, o primeiro sinal é ser orgulhosa e não reconhecer os seus erros. Com isso, a pessoa prossegue fazendo coisas erradas sem reconhecer. Outra característica é a impaciência. Quem não sabe esperar também não se domina e logo comete erros inconsequentes. Outro exemplo é o descontrole. A pessoa sem domínio fica descontrolada e não tem condições de saber sobre suas próprias ações. E a ignorância. O pior nível de uma pessoa sem domínio
é quando se torna ignorante, ao ponto de ignorar as pessoas e as consequências de suas ações. Uma pessoa que é tomada por orgulho, pela impaciência, passando a não ter o controle sobre suas ações e se torna ignorante, não tem domínio sobre si. E o que nós precisamos dominar? Primeiramente, as nossas vontades, a nossa língua, os nossos pensamentos, as nossas ações. Para buscar o domínio próprio, se torna necessário aprender a dominar as nossas vontades, a nossa língua, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Aprender a dominar nós mesmos. E como podemos dominar a nós mesmos? Somente se Jesus for o Senhor das nossas vidas, podemos ser controlados por Deus, que é o amor, e nos fará ser abençoados por Ele. A obediência, o respeito, a liberdade. Aprendemos a ser livres na presença de Deus e seguir a orientação do Senhor em tudo o que fazemos, segundo a sua vontade. A liberdade demonstra um nível de maturidade cristã capaz de escolher o melhor.